Você está ouvindo o Artcast. Eu sou Rafael Fávero, licenciado em História, apaixonado por Teologia, e seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, finalmente aqui, presentes com vocês, para falar da Palavra de Deus. E podem ficar tranquilos, agora iniciamos, vamos ter uma sequência bem legal de mensagens, ok? Então eu já tenho uma gaveta de podcasts gravados. Na verdade é ligado à Semana Santa que eu fiz esse ano na cidade de Goiuerê. São 6 sermões que eu preguei lá. E junto com a postagem desses podcasts eu estou gravando mais outros, deixando já na gaveta prontos para postar aqui para vocês. Então iniciamos o ano, dado o start aqui. Pode ficar tranquilos que não são só palavras, nós voltamos e voltamos com tudo. Então hoje teremos já o tema do Por que precisamos de salvação. Esse é o tema de hoje, Por que precisamos de salvação. E já de cara, eu informo para vocês que a mensagem foi boa, foi uma bênção. Não é porque eu fiz, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas o Espírito Santo me guiou para fazer essa mensagem que alcançou bastante pessoas, que trouxe bastante transformação. Lembrando também, pessoal, que eu tenho meu canal no YouTube chamado Rumo ao Céu. Na verdade, agora eu coloquei um início diferente para ficar mais fácil. Então procurem no YouTube por RTCast Rumo ao Céu. Esse é o meu canal e lá vocês vão ter acesso ao sermão em vídeo. Apenas 4 deles, porque eu não consegui postar 6, já que deu um problema na gravação no vídeo de outros 2. O pessoal no YouTube não pôde ouvir essa mensagem, mas vocês vão poder ouvir ela aqui porque eu tenho elas gravadas perfeitamente numa mesa de som. Então o áudio vai estar limpo, o áudio vai estar certinho para vocês. Somente as reações da igreja, do povo, que é muito pouco ouvida porque não tinha captação de áudio de público, tá bom? Mas estamos aqui de volta, estamos com mais um podcast, RTCast, o Artcast está de volta e pode ter certeza que já depois dessas mensagens vamos dar início à linha profética de novo e eu trarei um convidado formado em teologia aqui comigo, um grande amigo que eu fiz nesse período de tempo e nós falaremos de coisas muito legais para vocês. Então, vamos para mais um episódio, conto com vocês. Então a mensagem se iniciará neste momento. Aproveitem bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais. Sendo salvos do quê? A gente chega para as pessoas e fala para a pessoa, não, Jesus te salvou. Me salvou do quê? Eu não sei do que eu fui salvo. Eu precisava ser salvo? Não estou entendendo isso. Então, para nós começarmos no primeiro tijolinho da nossa construção, começarmos no primeiro degrau da nossa escada, vamos ver hoje do porquê da salvação. Não está funcionando aqui. Primeiramente, eu gostaria de trabalhar com vocês uma estrutura, 4 tópicos. Para entendermos o porquê precisamos da salvação, nós precisamos ver para que precisamos o que é o mal, que é o primeiro ponto, onde surgiu o mal, por que sofremos e também o que é ser salvo. Para entendermos primeiramente o que é o mal, nós temos que entender um conceito bíblico. Salmo 51, versículo 4. No Salmo 51, versículo 4, no primeiro trecho, na primeira parte, nós teremos uma base de qual que é a visão bíblica do que é o mal. Salmo 51, versículo 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante seus olhos. Como assim? O que significaria
que Davi dizer nesse salmo: fiz o que é mal perante os seus olhos. Sabiam que, na física, é algo que já é muito batido, mas é interessante, o frio não existe? Sabiam disso? Na física, o frio não existe. Existe a ausência de calor. As pessoas perguntam: Deus criou tudo? Deus criou tudo. Então Deus criou o mal, porque o mal existe. Depende. Em certos termos, o mal não existe. Porque o mal, assim como o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência de Deus. O mal, na visão bíblica, é a ausência de Deus. Então, quando nós pensamos o que é o mal não é uma entidade, o mal não é um ser, o mal é a ausência de Deus. Realmente não está funcionando aqui não, viu? Se puder continuar passando para mim. Acho que no Salmo 51:4. Pode ver? Maravilha. Então, o mal em termos não existe. O mal em termos não existe. O que existe é a ausência de Deus. A ausência de Deus, ela surge unicamente pela desobediência. Por não fazer aquilo que o Senhor deseja. Por isso que o salmista fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Então o salmista está falando assim: olha, o que eu fiz é porque é contra o Senhor, por isso é o que é mal. Isso é o mal. É fazer aquilo que Deus não deseja. E quando agimos conforme Deus não deseja, o resultado é a ausência de Deus. Consequentemente, nós compreendemos isso como mal. Mas, em termos, onde surgiu o mal? Onde surgiu? Porque quando nós falamos Deus criou tudo, então, em algum momento, onde surgiu o mal? Por que ele surgiu? Não é mesmo? O interessante é que as pessoas costumam culpar o Senhor pela existência do mal, e elas falam: não, mas porque Deus criou Lúcifer? Por que ele criou Lúcifer? Já que ele é onisciente, ele sabia que Lúcifer erraria. Por que ele criou Lúcifer? E Lúcifer errou. Por que Deus então criou os seres humanos, criou Adão e Eva, sabendo que Adão e Eva podiam errar? Existe uma coisa chamada metafísica na filosofia, é uma das matérias mais difíceis que a gente estuda. Mas desde que tenhamos liberdade, desde que nós existimos, seres livres, existe o que nós chamamos de potência e ato. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que é potência e ato. Eu não sou pai, dificilmente vou ser, mas meu filho existe em potência. Se for da vontade de Deus, teria um filho. Ele existe em potência. Por que ele existe em potência? Porque ele não pode sofrer mal, ele não pode sentir dor, ele não pode receber coisas boas, nem coisas más. Contudo, o Ivan tem um filho em ato, que é o Caleb. Por o Caleb ser um filho em ato, ele pode sofrer coisas boas e coisas más. Desde que Deus criou criaturas livres, o mal existia como potência. Desde que todos os seres criados por Deus podiam escolher ou não amá-lo, escolher ou não obedecê-lo, eram seres que tinham a potência da existência do mal. Acontece que esse mal vai surgir em algum lugar, né? Essa ausência de Deus. Ah, tá. Aí, ó, agora foi, então. Ela tem que ter um lugar de origem. Toda essa desgraça que nós vemos hoje, toda essa dor que nós sentimos hoje, tem que ter um princípio. E nós veremos. Isaías capítulo 14. Isaías no capítulo 14.
versículo 12, até o versículo 14. Isaías 14, versículo 12 ao versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós temos mais um pouquinho sobre a origem do mal. Ezequiel 28, a partir do verso 11, perdão. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra os reis de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e os engates, os ornamentos no dia, o carbúnculo e a esmeralda de ouro, se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Parêntese. Iniquidade é a desobediência à lei de Deus, ao que Deus deseja. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E para vermos mais um pouquinho sobre o surgimento do mal, onde ele surgiu, para termos mais certeza do que nós estamos vendo aqui. Apocalipse, no capítulo 12. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nós estamos vendo que havia um querubim da guarda ungido, um anjo santo, perfeito, aquele que estava próximo do Senhor, quando não existia a iniquidade, quando não existia a quebra da lei, quando não existia a maldade. No interior desse anjo, ele se corrompe. O principal ponto de queda de Satanás, que nós viemos a conhecê-lo como assim, Satanás, o adversário, para ser mais específico, chama-se advogado de acusação, Satã, no hebraico. Satanás, ele surge a partir do momento que ele começa a olhar para si mesmo. E, em vez de adorar ao Senhor, ele começa a adorar
a si. Quando o objeto de culto dele deixa de ser Deus, ele peca contra o Senhor. Ele torna um Deus de si mesmo. Ele começa a se adorar. Ele começa a se enaltecer. Então, cuidado com a própria idolatria. Cuidado em olhar-se ao espelho e falar, eu sou demais. Porque foi assim que o mal surgiu. Porque idolatria, queridos, não é somente você dobrar o joelho para uma imagem. Idolatria não é somente você chegar para algo e dedicar aquilo a sua vida. Idolatria também é você colocar ao seu filho no lugar de Deus, colocar a sua esposa no lugar de Deus, colocar qualquer coisa no lugar do Senhor, principalmente você mesmo. E nós estamos vendo uma geração que tem se cultuado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei tantas coisas, eu fiz tantos cursos diferentes. Uma geração que, assim como Satanás, tem deixado de adorar a Deus para adorar a si mesmo. E o pior, sem nem perceber. O mal, agora foi. O mal, ele vai entrar no meio da humanidade por meio de um casal. Adão e Eva. O interessante é que o relato da criação, ele é maravilhoso. Eu postei, ontem ou anteontem, um questionáriozinho no meu Instagram. Quão bom você é de Bíblia? E dentre as perguntas eu coloquei, o Gênesis é alegoria, simbólico, literal, ou não tem nenhuma importância? A grande maioria marcou que ele é literal. Só que me assustou que nenhum colocou como alegórico ou simbólico. Quem não marcou como literal, colocou ele como irrelevante. Falou que ele não tem importância. Mas posso dizer para vocês uma coisa que não pode ser da cabeça de vocês? Se vocês excluírem o livro de Gênesis, os 10 primeiros capítulos, ignore o restante da Bíblia, porque não tem sentido. Porque se não houve um primeiro pecado, se não houve criação que antes estava no paraíso, que se rebelou contra o Senhor, que desobedeceu ao Senhor, que se não houve um primeiro atentado contra o Senhor, se aquilo tudo é alegórico e não aconteceu, então Jesus morreu inutilmente. E nós somos, como dizia Fernando Pessoa, cadáveres tardios que reprocriam. Exclua os 10 primeiros capítulos de Gênesis. Não estou nem falando do livro inteiro, hein? Os 10 primeiros capítulos de Gênesis. E toda a Bíblia se desmorona. E vemos uma geração de cristãos que ignora esse livro. Quem marcou como literal eram irmãos da igreja. Todas as outras pessoas que não eram irmãos da nossa igreja marcaram ele como irrelevante. Pegar a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, somente, é assistir um filme até a metade e parar por ali. Pegar a Bíblia, de Mateus até Apocalipse, é assistir um filme da metade para o final e não assistir o começo. A Bíblia é uma coletânea completa e não deve ser ignorada. E a queda do homem, ela é tão impactante que Paulo vem dizer em Romanos, capítulo 5, versículo 12, portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Vamos entender. Já vimos o que é o mal. O mal é a ausência de Deus. Já vimos que o mal surgiu principalmente no céu,
por um anjo que se rebelou contra Deus, que hoje nós conhecemos ele como Satanás, diabo, ou como São Jerônimo traduziu na Vulgata Latina, Luciferus, Lúcifer. Esse anjo, que um dia perfeito, agora rebelde contra o Senhor, vai na forma de uma serpente, utilizando a serpente como meio, atacar uma criação de Deus. E aí Adão e Eva eles escolhem desobedecer ao único mandamento que Deus havia dado para eles. Não comam do fruto do bem e do mal. E porque Adão e Eva pecaram, especificamente Adão, porque Adão teve sim escolha, ele podia negar o fruto que Eva estava oferecendo para ele. Então, por conta de um homem, entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado, a morte. Então, a morte é para todos. Vamos andar mais um pouquinho. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, olha o que nós estamos vendo aqui. O mal surge, ele é a ausência de Deus. Todo ser humano é pecador. Todos pecamos. E o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós estamos fadados a morrer. Todos nós estamos fadados a morrer. Porque a não ser que eu tenha perdido algum ponto da história aí, eu e vocês, todos nós somos pecadores. Nós vivemos num mundo de mérito, pessoal. Nós vivemos num país que, apesar das discordâncias, ainda é um país capitalista. Ou seja, você tem aquilo que você merece. Se você trabalha, você tem aquilo que você merece. Você tem comida na casa porque você trabalha, porque você faz por onde. Você vive pela meritocracia. A gente trabalha isso na escola e eu tento sempre mostrar para meus alunos todo o panorama, não focar aqui em algumas vertentes, num único lado, demonizando o outro. Nós vivemos em um país onde o mérito ainda assim prevalece, onde aquele que trabalha mais, recebe mais. Mas mérito não vale no cristianismo. Porque a única coisa que nós merecemos é a morte. Por quê? Porque somos pecadores. Essa é a única coisa que nós merecemos. Então, diferente do mundo financeiro, aqui não vale o mérito. Porque Deus me livre de eu receber aquilo que eu mereço. Um dia, eu estou fazendo parte de um grupo chamado Clamor da Meia-Noite. Um grupo que nós temos inúmeros jovens participando, alguns teólogos, membros de outras religiões até, nós temos uns 4, 5 que não são adventistas. A grande maioria é da igreja, de 17, 18. A mais velha ali tem 85. Dona Teresa é o nome dela. Mas eu falo assim que a taxa de corte do grupo é até os 100 anos. Até os 100 anos a gente considera jovem. Todos os dias, às 10 horas da noite, nos reunimos para orar e falar da palavra de Deus. Todos os dias. E conversando lá, e o pessoal bastante entendido da palavra, nós entendemos o seguinte: não importa em qual panorama a gente olhe, nós somos pecadores. Não importa o que eu faço, o quanto eu ore, o quanto eu leio a Bíblia, o quanto eu pregue, não importa o que eu faça, eu sou pecador. Então a única coisa que eu mereço é a morte. Mas, lendo e relendo e vendo e conversando, porque a gente depois de cada mensagem a gente debate, a gente conversa, levanta pontos, vez ou outra a gente acaba se animando e passando da meia-noite, ficamos 2 horas e meia ali conversando, e não é cansativo. Admito para vocês, é maravilhoso, é muito bom falar da Bíblia. A Bíblia não para aí. O verso de Romanos 6, 23, ele não para.
no salário do pecado sendo a morte. Esse não é o ponto final do verso. Romanos 6:23. Vamos ler nas nossas Bíblias. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em nosso Senhor. Amém? Por que precisamos de salvação? Muito simples, porque somos pecadores e merecemos a morte. Nós estamos sendo salvos, precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa própria natureza, das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios erros. E às vezes as pessoas perguntam, e eu conheço uma pessoa que, às vezes, antigamente me revoltava quando eu via essa pessoa dizendo isso. É uma pessoa que financeiramente é 500 vezes melhor do que eu. E não é muito difícil. Né? Agora, no final do ano, eu estaria ficando tranquilo financeiramente, quitando todas as minhas contas, ficando tranquilo. Mas olha que maravilha, ano que vem eu estou indo para o NASP. Vendendo tudo o que eu tenho para ir morar lá, sem serviço, sem renda, para fazer teologia. Mas isso, sou tranquilo porque eu sei que Deus cuida, mas a minha situação é apertada. E quando eu olho para uma pessoa que é 500 vezes, eu falo isso, pode ser bem muito mais, que ele tem terra plantada, tem loja, tem muita coisa. Ele fala, Rafael, Deus é injusto. Eu, por quê? Não, porque eu sinto dor, porque a fulana tem um filho que é autista, porque eu acordo com dor de cabeça, eu não durmo bem, Deus é injusto. Eu falo, nossa, Deus é injusto, você tendo tudo o que você tem, você está reclamando. Então, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós fechamos nossos olhos, e olhamos para o próprio umbigo, pensamos só na gente, nós nos tornamos, além de ignorantes, também nos tornamos blasfemadores. Nós sofremos, sentimos dores. Eu luto contra a depressão desde 2015, há 9 anos. Nós passamos por dificuldade. Eu tenho desgaste articular no joelho, eu conheço uma pessoa que tem desgaste articular no quadril, conheço um senhor que há poucos dias passou por uma cirurgia, porque também tem problema no joelho. Eu sei de um fulano que perdeu um ente que se matou. Nós sofremos, passamos por tudo o que passamos, porque é a única coisa que merecemos. É a única coisa que cada um de nós merece, é sofrer. É difícil, né? É muito fácil apontarmos o dedo para o céu e falar, é tua culpa porque eu estou sentindo dor. É tua culpa porque eu não dormi essa noite. É tua culpa porque eu estou sofrendo com isso e aquilo. Só que quando a gente fala isso, quando a gente levanta o olhar para o céu e aponta para o Senhor, estamos olhando apenas para nós mesmos, ignorando o fato que tudo o que nós passamos neste mundo é o que merecemos. É o que merecemos. As coisas boas que acontecem na nossa vida. É como nós irmos a um restaurante. Quando a gente vai para um restaurante muito chique, eu tive o prazer de ir uma vez só, também porque eu não acho muito legal, mas eles dão uns pãozinhos. Fui no restaurante de italiano, eles dão uns pãozinhos ali, chamado de aperitivo. De graça. Eu falei, nossa, de graça? Depois que eu vi o preço do prato, eu pulei para trás. Mas eles dão uns pãozinhos. Aperitivo. No banquete celestial, as coisas boas que passamos nesse mundo são aperitivos do que será o céu para nós. No mais, as coisas más que vivenciamos e passamos é a realidade ou é o que merecemos? Contudo, a história não terminou. E melhor, não terminará. Mas a história do mal tem um fim. A história do mal irá se findar.
1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O destino de cada ser humano é a morte, é a dor, é o sofrimento. E entendam, isso é o que eu e você merecemos. Isso que é o que cada um de nós merece, é dor e sofrimento. Dizem que nós colhemos o que plantamos. E quando sofremos, nós estamos colhendo um plantio que existe há muito tempo. A nossa natureza é má e depravada. Contudo, Deus é misericordioso, amoroso, e não nos trata conforme merecemos. Por meio de o pecado entrou no mundo. E por meio de também veio a salvação. Por que precisamos ser salvos? Por que precisamos de salvação? É simples. Porque a única coisa que merecemos é a morte e o sofrimento. Além disso, é graça divina. E Deus não ofereceu migalhas para nós lá na cruz do Calvário. E nós vamos ver muito bem isso durante a semana. Ele nos deu além de qualquer coisa que podíamos esperar de Deus. Ele deu a sua própria vida em nosso lugar. Ele deu a nossa vida para nos salvar, para corrigir os nossos erros. O cordeiro era sacrificado nos santuários terrestres. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado no Monte do Calvário. E hoje podemos dizer que vivemos nos momentos finais desse mundo, porque estamos em tempo de juízo. Quando olhamos para a história humana, dúvidas se levantam. Questionar e perguntar ao Senhor não é pecado. Entendam isso. As pessoas costumam olhar para a história de Jó e falar, não, Jó foi paciente, a paciência de Jó. Eles atribuem a Jó coisas que são até lúdicas, eu posso dizer. Nossa, a paciência de Jó, que maravilhoso. Jó foi um homem paciente, nunca questionou o Senhor. Existem 16 perguntas de porquê de Jó, no livro de Jó inteiro. E os porquês dele no hebraico são porquês de protesto. Por que está acontecendo com isso? Por que está acontecendo comigo? Mas Deus em nenhum momento fala que Jó pecou. Deus em nenhum momento fala que Jó blasfemou contra ele, porque Deus não leva em conta uma dúvida sincera e honesta. Não é uma dúvida feita com desdém do Senhor, uma dúvida feita honestamente. Porque perguntar a Deus não é pecado. Porque se fosse pecado, Jesus Cristo pecou na cruz do Calvário, porque ele perguntou, Elá, Elá, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Questionarmos ao Senhor é necessário para entendermos a nossa natureza. Por que precisamos ser salvos? Por que, Senhor, precisamos da Tua salvação? Porque a única coisa que nos merecemos é a morte. É isso que a Bíblia nos mostra. Graças a Deus, que nos deu Jesus Cristo, para nos redimir do pecado e nos livrar da condenação eterna. Amém? Amanhã nós entenderemos um pouquinho mais desse sacrifício que Jesus fez. E eu adianto para vocês, não começou no ano 4 a.C., quando Jesus veio como homem. Só isso eu adianto. O sacrifício de Cristo começou muito antes da criação do mundo. Queridos, vamos nos levantar? Sim, nós teremos uma música especial. Maravilha. O irmão Ivo nos trará uma música especial neste momento. E
Enquanto o irmão Ivo cantar, louvar ao Senhor, que vocês carreguem em seu coração essa compreensão. Senhor, eu não mereço o que o Senhor fez por mim, mas eu grato sou por não tratar-me como eu mereço, mas sim com teu bendito amor.